bem. Eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito de que o relacionamento com Jesus não tem nada a ver com religião e tudo a ver com a criação. A criação é a base da nossa relação com Deus, do nosso relacionamento com Deus. E a religião é um desvio de rota. A religião é um caminho sem fim e sem resultado. A criação nos coloca num relacionamento real, original com Deus. A religião nos coloca num relacionamento falso com Deus. De tal forma que a tentativa de uma relação com Deus baseada na religião cria apenas doenças, neuroses, crises, afastamento de Deus, ao invés de aproximação de Deus. A ideia de que toda religião leva a Deus é completamente equivocada, porque nenhuma religião leva a Deus. Não estou aqui dizendo que a religião em si seja má. É óbvio que há muitas religiões que fazem muito mal, mas há religiões que fazem bem em diversas ações que realizam na sociedade. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando do relacionamento com Deus. Esse relacionamento não se estabelece pela religião, mas se estabelece pela criação. É isso que queremos desenvolver hoje. E se você puder e estiver com a sua Bíblia, eu queria ler em Atos capítulo 17, a partir do verso 16. Atos 17, 16. Então você abra o seu aplicativo. Eu acho que só alguns aqui que carregam Bíblia mais ainda hoje, né? Eu estou procurando uma Bíblia boa para o Kindle. Ainda não achei uma boa, porque realmente é bem mais fácil, né? E você nunca erra, né? Se eu pedisse para você abrir lá em Abacuque, tá fácil no aplicativo, né? Mas aqui, a gente terminava o culto, a gente teria gente procurando Abacuque. Bom, era só olhar no índice, né? Vamos lá, Atos capítulo 17, a partir do verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo estava em Atenas e ele estava aguardando por Silas e Timóteo. Então, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, ele discutia ou ele discorria na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Vejam que Paulo discorria, ele apresentava, falava do Evangelho com judeus, com gregos que eram tementes a Deus, que haviam se convertido ao judaísmo, aceitado o Deus do judaísmo, e bem como na praça, falando com todas as pessoas, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Bom, os epicureus, eles eram, vamos falar modernamente, os ateus. Eles não criam em divindade nenhuma. Para eles, o fim último da existência era o prazer, desfrutar daquilo que a existência poderia proporcionar para você. Esse era o epicureu. E além dos epicureus, os estoicos também estavam discutindo com ele. Os estoicos, eles já procuravam uma vida de contemplação, ultrapassando os limites da carne, dessas experiências sensoriais, a tal ponto de que a dor, o sofrimento não eram nada, porque eles já estavam num outro nível de experiência existencial, de tal forma que a vida estoica, ela não se preocupa com o acúmulo de bens, não se preocupa com dores e sofrimentos e doenças, porque afinal de contas isso tudo é apenas uma ilusão. Mas eu não estou aqui para falar nem de epicureus, nem de estoicos.
apenas para dar um background, um pano de fundo para vocês. Então esses filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Essas pessoas estavam ouvindo Paulo falar na praça. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas, vejam só, a respeito de Jesus e da ressurreição. Esse era o tema de Paulo, Jesus e a ressurreição. E por desconhecerem e gostando de ouvir novidades e discutir novidades, então eles pensavam: que tagarela é esse? O que ele está dizendo? Parece que está anunciando deuses estranhos. Afinal de contas, eles estavam bem acostumados com deuses estranhos. Verso 19: então o levaram a uma reunião do Areópago, que era o local onde eles se reuniam para discutir, para ouvir, para tratar de questões filosóficas, religiosas e tudo que se poderia pensar em termos de conhecimento. Onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Preste atenção nisso. Primeiro eles dizem que Paulo estava tagarelando, parecia anunciar deuses estrangeiros. Agora ele diz: você está nos anunciando ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Agora vem onde eu quero me ater. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Se Paulo viesse hoje aqui, ele diria: brasilienses, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Brasileiros, vocês são muito religiosos, pois passando pelo Nordeste eu vi muitos altares, passando pela Bahia eu vi tantos outros altares, e na verdade nós temos altares ao gosto do freguês. Somos um país extremamente religioso. E Paulo diz então: vejo que vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. Vejam só, objetos de culto. E encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Veja só, eles tinham altares e objetos de culto para tudo quanto é divindade. E para não correrem o risco de não atenderem a todas as divindades, o panteão deles incluía um altar ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pega uma história bem conhecida deles, algo que havia acontecido 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Uma praga veio sobre os gregos e eles sacrificaram a todos os deuses, mas a praga não cessou. Então eles falaram: quem sabe tem um Deus aí que controla essa praga e nós não a conhecemos, e nós não sacrificamos para essa divindade. E então, orientados por um dos gregos, eles soltaram algumas ovelhas, e onde elas pararam e deitaram, ali seria o local adequado, correto para o altar a esse Deus desconhecido. E fizeram o altar, sacrificaram aquelas ovelhas e a praga cessou. O Deus desconhecido. Cada religião, cada altar com a sua própria divindade, cada altar com seus próprios objetos de culto, cada um com seu próprio ritual, e também o Deus desconhecido. Nada diferente daquilo que nós vemos hoje nas mais variadas religiões. Até mesmo dentro de uma mesma religião, nós encontramos uma diversidade enorme de práticas específicas. O jeito de falar, o que falar, o conteúdo daquilo que aqueles que são adeptos da tal religião devem ter, o jeito de se apresentar, a roupa que devem vestir,
os ritos que devem ser praticados, a maneira que as coisas devem ser ditas, quem pode participar, a preparação para o culto a essa divindade, de tal forma que existem requisitos específicos de purificação para que você seja aceito dentro daquele ritual, daquela religião. Isso vale para o mundo evangélico, isso vale para o mundo católico, isso vale para todas as religiões do mundo inteiro. Cada uma com a sua regra específica. Eis que eu vejo que vocês são em tudo muito religiosos, porque eu vi entre vocês objetos de culto e altares, incluindo o altar ao Deus desconhecido. E ele diz: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Observe que Paulo diz que vai apresentar a eles o Deus desconhecido. E ele não está preocupado que esse Deus desconhecido tenha sido incluído no panteão das divindades deles. Ele não está preocupado com a questão de que fazer desse Deus desconhecido, o Deus a quem ele anunciava, ser relacionado a uma divindade de um panteão grego, nada dizia Paulo. Porque para Paulo, religião nenhuma tinha qualquer poder. Aqueles eram apenas altares, aqueles eram apenas objetos de culto, aquelas eram apenas divindades e ponto. Ele apenas utiliza isso como um ponto de transição, de conexão, para poder apresentar esse Deus desconhecido. Mas veja só o que ele apresenta. Do que Paulo fala aqui depois para apresentar o Deus desconhecido? Ele está apresentando uma nova religião? Não. Paulo começa dizendo o seguinte: ora não, verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus Ele é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo volta lá na criação. O Deus que fez os céus e a terra. Ao invés de ele apresentar uma nova religião como sendo a solução, a resposta, a melhor alternativa a todas aquelas religiões dos gregos, ele apenas fala do Criador, diante do qual nós todos nos unimos independentemente da religião que sigamos. Somos todos criados por esse Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez cada um de nós. Paulo, ao contrário daquilo que os cristãos sempre fizeram, não leva uma nova religião. Ele leva apenas e tão somente o Deus Senhor sobre todos. Ele leva tão somente o Criador, que criou a mim, criou a você, criou o adorador de Baal, criou o adorador de Moloque, criou o adorador de qualquer Deus e divindade que possa existir. O Deus que criou o budista, o Deus que criou o espírita, o Deus que criou o católico, o Deus que criou o evangélico, o Deus que criou o muçulmano, o Deus que criou o hindu. Não se importa com religião, porque não está se apresentando uma nova religião. Aí os cristãos se espalham pelo mundo para pregar o evangelho, mas não é o evangelho que pregam. Eles levam uma nova religião. E quando eles levam essa nova religião, eles estão levando novos costumes. Eles estão levando novos rituais. O jeito certo de se fazer as coisas, conforme eles acham que é a coisa certa a se fazer. Novos ritos, nova vestimenta, novos rituais de culto, incluindo novos rituais de casamento, novos rituais de cerimônia fúnebre, novas músicas. E aí, ao invés de nós termos um grupo de pessoas que está tão somente ligado numa relação original que aconteceu por causa do sopro do Todo-Poderoso em nossa narina, fazendo de nós seres viventes para nos relacionarmos com Ele, nós apenas colocamos um amontoado de ritos para nos levar até Deus, achando que eles levam.
E aí a relação com Deus de cada pessoa é medida conforme o compromisso dessa pessoa com o cumprimento desses ritos, incluindo o rito de ir ao lugar sagrado. Veja só o que Paulo está dizendo aqui. O Deus que criou, que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele é servido por quem? Do que é que Ele tem necessidade para que você conquiste a relação com Ele? O relacionamento íntimo com Ele, a intimidade dEle. O que é que você pode dar a Ele? Como é que você pode comprar a bênção de Deus? Como é que você pode ser agradável a Deus para que Ele te aceite? Como é que você pode dizer que o relacionamento com Deus é mais profundo, tanto quanto mais você se comprometer com os ritos religiosos? Achando que estar presente numa reunião, cantar louvores, levantar a mão, orar, ajoelhar, jejuar, ir para um monte, participar do coral, ajudar pessoas, que qualquer coisa que você possa fazer como rito vai fazer com que Deus se agrade de você. Não. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Como Criador dos céus e da terra, responda-me, o que é que você pode dar para Ele? Qual é a coisa que vamos oferecer para Ele? Sendo que Ele é o meu Criador, sendo que Ele fez tudo, Ele é o Todo-Poderoso, e é através dEle que nós nos movemos e existimos. De um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois, aí agora ele cita os poetas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Você carrega o sopro do Todo-Poderoso. Eu carrego o sopro do Todo-Poderoso. O que me liga a Deus não é a religião. O que me liga a Deus é a minha criação. O que me liga a Deus é o fato de eu ser descendente de Adão. O que me liga irremediavelmente a Deus é o fato de que eu sou um dos descendentes que tendo começado lá no Éden. Veio descendência após descendência carregando esse sopro do Todo-Poderoso. Lá em Gênesis, Deus sopra o fôlego de vida no nariz de Adão, daquele boneco de barro, e ele passa a ser alma, passa a ser um ser vivente. Lá em Jó, vai se dizer, o sopro do Todo-Poderoso me formou. E eu hoje posso dizer, o sopro do Todo-Poderoso me formou. E esse sopro do Todo-Poderoso é que fazia com que houvesse intimidade relacional entre Adão, Eva, Deus, a natureza, os animais, as árvores e tudo mais. Essa intimidade, esse relacionamento é o que dava significado à existência do homem. Mas isso bastou? Ele aceitou a simplicidade de um encontro diário? Porque quando Deus criou e colocou o homem lá, ele aparecia todos os dias na viração do dia para falar com o homem. Todo dia. Será que não bastava todo dia Deus se encontrar com ele? Não bastava todo dia falar com o Criador? Não bastava todo dia manter um relacionamento equilibrado, saudável com toda a natureza? Não bastava para ele aquele presente extraordinário que Deus lhe deu de colocá-lo naquele lugar, como sendo a criatura na qual Deus soprou o fôlego de vida? Não bastava isso. Mas o homem quis mais do que isso.
Ele quis ser igual a Deus. Foi isso que a serpente disse: vocês serão iguais a Deus. Vocês conhecerão o bem e o mal igual a Deus. E na tentativa de ser Deus, o ser humano deixou até de ser homem, de ser humano, e rompeu a relação que havia com Deus. Rompeu o relacionamento equilibrado e saudável que havia um com o outro. Aí começam os atritos, começam os conflitos, começam as acusações. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que fez isso. Agora vemos acusações mútuas para todo lado, e separa-se de Deus, separa-se da criação, e a natureza geme até hoje, por causa desse dia. Querendo ser como Deus, o homem perdeu a intimidade com Deus. Aí é que entra a religião. É aí que nasce a religião. Afastado da presença de Deus, o homem naturalmente deseja Deus, mas não pode encontrá-lo. Talvez tateando, porque as marcas dele estão na criação. As marcas de Deus estão na natureza. As marcas de Deus estão nos mares. As marcas de Deus estão nas árvores, estão nos animais. As marcas de Deus estão em todos os seres humanos. Talvez tateando alguém possa encontrá-lo. Mas a separação é tão grande que não havia como encontrar Deus. Não havia como se relacionar com Deus, porque a relação havia sido quebrada. Um muro de separação havia sido colocado. Nós ficamos irremediavelmente separados de Deus. Aí então, nós precisamos de quem nos leve a Deus. E surgem os sacerdotes. Sacerdotes para oficiar diante da divindade. Porque esse sacerdote é mais puro do que eu. É mais preparado do que eu. É separado para isso. Sabe as palavras certas. Sabe os ritos certos. Sabe o jeito certo de fazer. Então que ele fale em meu lugar perante Deus. E depois surgem os templos, porque não basta ter o sacerdote. É preciso ter altares. Porque essa divindade deve morar em algum lugar. Essa divindade deve estar presente em algum ponto. Então eu preciso ir até lá. Eu preciso estar naquele local onde essa divindade habita. Aí surgem os altares, os templos. Mas não bastam sacerdotes, altares. É preciso que existam rituais certos. Os rituais certos. Os sacrifícios certos. As festas certas. A maneira certa de se vestir, de se apresentar, de se purificar. A maneira certa de fazer o sacrifício. A maneira certa de matar o animal. A época certa de fazer tudo isso. Eu vi hoje uma reportagem pela manhã que os muçulmanos só comem frangos que têm que ser abatidos na hora de serem abatidos com o peito virado para a Meca. Aí as fábricas do Brasil precisam preparar a linha de produção para que na hora do abate o peito do frango esteja virado para a Meca. É o jeito certo de se fazer para ser aceito e abençoado por Deus. E assim todas as religiões vão criando todos os seus ritos do jeito certo para atender a divindade. A maneira certa e do que você tem que fazer para ser abençoado. A maneira certa de orar, a maneira certa de se vestir, o que você deve usar, o que você não deve usar, a hora que você deve ir e como deve ir, os lugares sagrados que se transformam em casa de Deus, casa de oração, a tal ponto de que um espaço como este, que não foi preparado para ser um templo, em muitos grupos religiosos, antes de reuniões, deveria se consagrar o local para o serviço a Deus, porque senão ele não seria consagrado. Paulo não apresenta a religião, ele apresenta o Criador. E é pela criação que você e eu vamos nos relacionar com Deus. Agora veja bem que coisa. Depois de falar isso aqui, o que é que Paulo fala? Olha só. Assim, visto que somos descendência de Deus, olha só,
nós todos, não importa a religião, somos descendência de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Toda religião ou toda tentativa de se aproximar de Deus pelos ritos, pelos altares, pelos objetos de culto, são ignorância. E ele não levou em conta, e continua sem levar em conta. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus. O que é mesmo que o Evangelho fala sobre Jesus? Que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão da criação. O segundo Adão, Jesus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. E outras versões traduzem melhor, que a melhor tradução ali não é criatura, é criação. É uma nova criação. Começa na criação. Um intervalo gigante de tempo de ignorância, de tentativas humanas, de religião e mais religião. Até chegar Cristo, o novo Adão. O segundo Adão. A nova criação. Nós somos recriados em Cristo. Nós somos feitos uma nova criatura. Tal qual antes nós tivemos o sopro de Deus, nós recebemos o sopro do Espírito. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, recebe o sopro do Espírito, uma recriação pelo Espírito, uma nova criação pelo Espírito, uma nova criação não para um relacionamento com Deus que se faz através de ritos religiosos, mas que se faz através da existência humana, enquanto se caminha como ser humano, enquanto se caminha como um ser participante da criação. E nessa nova criação, quem é o sacerdote? Você mesmo. Nós somos feitos sacerdotes de nós mesmos. Nós não precisamos de sacerdote, porque nós fomos feitos sacerdócio real. Não há mais necessidade de nenhum sacerdote para nos representar diante de Deus. Você não precisa entregar a tua alma a ninguém. Você não precisa depender de ninguém. Ninguém vai representá-lo diante de Deus, porque você é sacerdote. Você foi feito sacerdote. E o nosso sumo sacerdote é Jesus. Ele é a oferta. E qual é o templo? Qual é o altar? Agora, o altar é teu coração. O altar é o meu coração. Esse é o verdadeiro altar. Não existem altares onde se ir para sacrificar. Não existem templos que sejam a casa de Deus. Casa de Deus é você. A habitação de Deus é você. Ele habita em você. Ele é o altar no seu coração. Portanto, não existe altar. E quais são os objetos de culto? Quais são os rituais? Não tem. Qual é o ritual? O máximo é entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu pai que te vê em secreto. O ritual é fé. O ritual é tocar no invisível e não usar nada visível para ativar a nossa fé, ativar o nosso relacionamento, para ser apresentado como oferenda, como oferta, como sacrifício, como compromisso, como demonstração de amor, de fé. Não.
Você não tem que provar a tua fé fazendo nenhuma fogueira santa. Você não tem que provar a tua fé participando de culto nenhum. Você não tem que provar a tua fé orando todo dia no monte. Você não tem que provar a tua fé dando dinheiro. Você não tem que provar a tua fé. Você tem tão somente que entrar no teu quarto e a porta fechada, falar a um homem, a um Deus invisível, crendo que Ele está ali com você e te ouve. É só isso. Isso não é religião. Isso é viver como um ser humano que respira e que vive a cada dia na presença dEle. Ora, quando é religião, existem dias certos, existem ritos certos, existe a maneira certa, existe a pessoa certa. Mas quando se relaciona com Deus por causa da criação e da nova criação em Cristo, o que existe é o respirar. O culto é todo dia, a oração é toda hora, os ritos são todos os nossos atos. Sexo vira culto. Parir um filho vira culto. Um abraço é culto. Um sorriso é culto. Um olhar carinhoso para outra pessoa é culto. Culto é tudo que a gente faz na vida. Culto é o dia a dia. Culto quando se dirige. Culto quando se deita, quando se levanta. Tudo é culto. É o respirar na vida. Essa é a proposta e o chamado do Evangelho para cada um de nós. E eu quero concluir, ou imediatamente antes de concluir, porque eu quero concluir com outra coisa que eu me lembrei agora, mas eu quero trazer isso um pouco mais prático para nós. Qual é o significado disso para a nossa vida pessoal? Se é criação e não religião, a relação com Deus se modifica completamente. Qual é o resultado da criação nova feita em nós através de Cristo? É essa relação que havia no Éden e superior à do Éden, da intimidade, da viração do dia em que Deus se apresentava e falava com Adão e Eva. Eu habitarei em vocês, disse Jesus. Eu e o Pai viremos e habitaremos em vocês. Eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo e Ele habitará em vocês. É aquela comunhão renovada e íntima com Deus que se dá no silêncio da existência, pela certeza de estar sendo habitado por Deus. Algo que ninguém tem como ver, provar no meu íntimo. Porque se não houver essa habitação e esse sentimento de ser possuído, essa certeza de ser possuído, e que na verdade não tem a ver com sentir, tem a ver com saber e viver de acordo com essa fé que se tem da presença dEle. Ele me habita, Ele está comigo todo dia, Ele está comigo agora, Ele estará comigo quando eu sair daqui, Ele estará comigo hoje à noite e amanhã, Ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Foi promessa de Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação. Essa é a principal e primeira coisa que acontece. A certeza de que algo nos habita. A certeza de que nós fomos possuídos pelo amor. E que nós somos amados. E que nós não apenas somos amados por causa daquilo que foi realizado antes. Somos amados pelo que é realizado hoje em nossa vida. A graça de Deus se manifesta em nós todos os dias. Esse é o resultado que nós veremos dessa realidade, da nova criação. É uma nova criatura, que vai se renovando a cada dia. Aliás, esse é o conteúdo do que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E ele diz, já passaram de uma vez por todas.
Esse é o significado do verbo passaram, de 2 Coríntios 5,17. Passaram de uma vez por todas. Eis que se fizeram novas. Enquanto passaram, significa passaram de uma vez por todas. O eis que se fizeram novas não é de uma vez por todas. É, se fizeram e continuam se fazendo novas. É a vida desabrochando. É a vida ganhando um novo significado. É a vida ganhando um novo olhar. É a vida ganhando um novo sentido, uma nova realidade, porque a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração são moldados. E aí surgem os outros dois aspectos do ser encontrado por Cristo e se relacionar com Deus, não pela religião, mas pela criação, que é enxergar o outro. Quem acha que se relaciona com Deus, participando de todos os cultos que possa participar, mas não consegue enxergar o outro ao seu lado, não sabe o que é se relacionar com Deus, não sabe o que é nova vida. Porque nós temos oportunidades diárias de cultuarmos a Deus na vida do próximo, de amarmos a Deus amando o próximo, de servirmos a Deus servindo o próximo que está ao nosso lado. E nós temos oportunidades todo santo dia de fazermos isso. E eu não estou falando aqui de você ajudar outros com donativos, não é disso que eu estou falando, embora inclua isso também. Eu não estou falando de ajudar o necessitado que está jogando na sarjeta, embora inclua isso também. Eu estou falando tão somente de encontros verdadeiros. Eu estou falando tão somente de alegria, de sorriso, de abraço, de acolhimento, de bondade, de perdão, de aceitação do outro, de pelo menos enxergar que tem alguém com você. Meu Deus do céu, como é que alguém pode dizer que se relaciona com Deus e participa de todos os cultos, faz todas as orações, realiza todos os rituais, mas não consegue perceber quem está do lado, só para estender o braço? Não consegue chorar com o que chora, não consegue se alegrar com o que se alegra, sabe apenas ficar levando palavras de religião. Tem que ir para a igreja, 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 tem que ler mais a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que isso, tem que aquilo, tem que, é muito tem que, mas não tem um abraço, um sorriso, um acolhimento, só de dizer, estou aqui para te ajudar no que você precisa. Se nós realmente nos relacionamos com Deus baseados no fato de sermos criatura, criados à sua imagem e semelhança, nós vamos ter que entender que a criação de Deus não somos somente nós, num mundo circunscrito, limitado, fechado a esse ego chamado Adailton. Não, eu estou ligado a uma rede gigantesca de seres humanos que são descendência de Deus. Descendência de Deus. São meus semelhantes, descendentes do mesmo Deus, que carregam em si o mesmo sopro que eu carrego. Então, se nós queremos servir a Deus e nos relacionarmos com Deus, sem enxergar o outro, é só religião. Mas a outra coisa é a criação da natureza e dos animais. Quem se relaciona com Deus como seu Criador e recebeu a nova criação, tem os seus olhos abertos para tudo aquilo que importa a Deus. E a natureza importa a Deus. Pouca coisa importa a Deus daquilo que nós nos envolvemos. De verdade. Pense em tudo o que nós nos envolvemos no dia a dia, dos nossos afazeres domésticos, do trabalho, todas as coisas que nós estamos construindo como humanidade. O que de fato importa a Deus? Especialmente quando nós considerarmos que tudo aquilo que nós construímos passará. Tudo que nós construímos cessará, acabará. Onde estão os grandes palácios, as grandes construções, os grandes feitos dos homens do passado? Viraram ruínas, e o que resta são apenas memórias.
Mas o ser humano e a criação, essas importam a Deus. Os animais importam a Deus. As árvores importam a Deus. Todas as folhas importam a Deus. Todos os peixes importam a Deus. Todos os rios e mares importam a Deus. E se nós não nos importamos, eu não sei qual é o Cristo que nós estamos servindo. Se nós não nos importamos com a criação, a gente é só religioso. Porque o que importa a Deus deveria nos importar. Agora, isso parece uma coisa tão óbvia, mas veja que no início eles falam para Paulo: você está nos falando coisas estranhas. E uma coisa tão básica do Evangelho hoje soa aos ouvidos de muita gente como coisas estranhas. O Evangelho se tornou estranho. O Evangelho puro e simples, do quarto à porta fechada, de uma relação com Deus que é pessoal, é íntima, na interdependência de todos, indistintamente, sem considerar a religião de A, de B ou de C, o que crê, o que deixa de crer, o que pensa ou deixa de pensar, porque diante de Deus, o Criador, não importa quantos altares de culto existem, não importa qual a filosofia que se professa, seja a do ateísmo, seja do estoicismo, não importa qual seja, em Cristo todos encontram a solução, a resposta, a realização como ser humano. Porque no final de contas, todas as religiões e todas as filosofias não são nada mais do que a tentativa de encontrar a resposta para a existência humana. E a existência humana se encontra em Cristo. Contudo, nós preferimos seguir as vãs filosofias e preferimos obedecer a ritos da religião. E aí, quando alguém prega uma coisa como essa, vão dizer que está se pregando heresia, porque o Evangelho se tornou estranho aos ouvidos. E eu garanto que muitos hoje diriam: o que é que esse tagarela está falando? O que é que esse tagarela está acabando com a igreja? O que é que esse tagarela está acabando com o poder da cobertura espiritual dos pastores? Não existe cobertura nenhuma que não seja do sangue de Cristo. Não existe proteção nenhuma que não seja no altar do coração diante de Deus. Em templo nenhum. Não existe nada neste mundo visível que possa nos levar a Deus. E a outra coisa que eu disse, que eu me lembrei para concluir, é que nós começamos com criação, nós temos aqui a recriação em Cristo, uma nova criatura, um novo ser, uma nova existência, com novos relacionamentos com Deus, com o outro, semelhante, com a criação que geme, aguardando o dia de ser libertada, aguardando o dia da libertação do ser humano. E esse dia acontecerá. E o que é que Deus vai fazer no final? Um grande templo. Deus vai criar novos rituais para que nós possamos ter a presença e a bênção dele? Não. Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Não há templo, não há ritos, há apenas uma nova criação. Começa com a criação, recomeça em Cristo com uma nova criação que é produzida no coração. Mas ainda enquanto vivemos neste mundo, essa nova criação passa pelas dores, pelas lutas, pelas quedas, pelos fracassos, pelas fragilidades da vida humana. Mas chegará o dia em que essa primeira criação se junta a uma nova criação. Não que essa nova criação do novo céu e da nova terra seja a repetição do que foi, porque na verdade nunca será a repetição, porque será algo muito maior, onde não haverá o pecado, onde não haverá o inimigo das nossas almas, onde haverá uma nova realidade a ser vivida entre nós, numa harmonia plena, completa, de nós conosco mesmos, de nós com o outro semelhante e de nós com toda a natureza. E nesse dia eu vou montar num leão, que é o meu sonho. Eu montei, quase montei em uma, mas foi lá em Lourdes, estava dopado. Lourdes aí tem como chama?
zoológico, né? Que a gente entra lá na jaula, mas o bicho está dopado, provavelmente. Mas chegará o dia em que o boi pastará junto com o leão sem medo algum. A ovelha estará com o leão. E eu também vou mexer na juba dele. Se ele topar, a gente faz uma caminhada. Sabe por quê? Porque nesse dia vai acontecer o que não dá para acontecer agora. A criação chegará à sua plenitude. Mas enquanto ela não chega, o relacionamento com Deus vai sempre acontecer pela criação e não pela religião. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que a nossa criação em Deus, o sopro dele em mim, o sopro que me habita, seja aquele sopro que foi renovado pelo soprar do Espírito Santo e pelo segundo Adão, a criação perfeita, Jesus, o único ser humano perfeito, e que fez a única coisa que tinha que ser feita para que essa nova criação acontecesse em mim, e eu fosse renovado para enxergar o outro, para enxergar a natureza e para habitar com Deus, até aquele dia em que Ele fará a sua tenda, o seu tabernáculo, e habitará para sempre conosco. Eis o tabernáculo de Deus, e Ele habitará com o seu povo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos muito agradecidos ao Senhor pelo Teu amor em nos criar à Tua imagem e semelhança, pelo Teu amor em enviar o Teu Filho e a imagem do Teu Filho ser implantada em nosso coração pelo Teu Espírito, para que nós sejamos semelhantes a Ele, à imagem dEle, à forma dEle, para vivermos como Ele, em compaixão para com todos à nossa volta, em harmonia plena com a criação, com os mares, os animais, as árvores, toda a natureza. Dá-nos a graça, Senhor, de fugirmos de toda tentativa de nos apresentarmos diante de Ti com coisas visíveis. Livra-nos de confiarmos em nossos méritos, livra-nos de confiarmos em homens, em rituais ou qualquer coisa que achemos que possamos fazer para alcançarmos a Tua bênção. Dá-nos fé, a fé que se realiza no quarto, às portas fechadas, falando com o invisível, assim como agora falamos contigo. Habita em nós, transforma o nosso ser para enxergarmos o outro e para termos alegria na Tua criação. Em nome de Jesus. Amém.